Como é bom estarmos todos os dias na presença do nosso Deus, como é bom estarmos juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Seja muito bem-vindo. Estamos lendo toda a Bíblia durante este ano, tá? Dia após dia. Já pegue sua Bíblia, junte seu familiar, sua família, filho, ou você que está em trânsito, prepare aí o seu coração, que nós vamos já começar os nossos capítulos do dia, tá? Anote aí Juízes 5 e 6 e Atos 23, tá? Juízes 5 e 6, Atos 23 são os capítulos de hoje. Quero lembrar, você que é novo aqui, se inscreve no canal. Clique aí no botão inscreva-se, certo? Aperta o sino de todas e vem aqui fazer parte do nosso canal, você vai receber todos os avisos, tá bom? Vamos nós para Juízes? Juízes capítulo 5, nós lemos a partir do verso 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando, e o povo os seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu. E as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas. E os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Estavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades, mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, 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 e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve agora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levam a vara de comando. Os príncipes de Sacá estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios. Asser sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanac, perto das águas de Meguido. Mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon. Que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão. Galopavam, galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Eber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas.
Cícera lhe pediu água, e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça. De um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. E aqui nós finalizamos Juízes 5. Vamos a Juízes 6 e nós lemos a partir do verso 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha,
preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, e arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto, e use como lenha a madeira do poste de Aserá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo no altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. E naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. E aqui nós finalizamos os capítulos de Juízes no Antigo Testamento. Nós vamos agora ao Novo Testamento. Vamos ao livro de Atos, no capítulo 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse:
Irmãos, tenham vivido diante de Deus com a consciência limpa. E no mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e os outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta, e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou os soldados que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão apenas esperando sua permissão. E o comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa.
sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. E aqui nós finalizamos o capítulo de Atos do Novo Testamento e os capítulos do dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Quero orar finalizando e abençoando o seu dia, mas antes quero te pedir e lembrar de você compartilhar, abençoar vidas, evangelizar aí com o seu like, deixa o seu like, tá? Compartilha com seus grupos, seus contatos, sua lista de oração. E você que é novo aqui, não esquece, se inscreva, clica aí no botão inscreva-se, aperta o sino de todas e você vai sempre receber as nossas notificações. Vamos orar? Finalizando? Pai, nós te louvamos por mais um dia, por amanhecermos na Tua presença, na Tua palavra. Senhor, nós consagramos esse dia. Nós consagramos essa semana, Senhor, declarando, Senhor, as boas notícias chegando até a casa dos nossos irmãos, Senhor. A Tua cura, o Teu favor, as portas abertas. Senhor, a Tua salvação, a Tua paz. Nós declaramos saúde sobre as famílias, sobre as crianças, Senhor. Nós declaramos uma semana do sobrenatural de Deus. Nós abençoamos cada pessoa aqui, cada pessoa que está conosco agora e que vai ouvir os capítulos do dia em outro momento. Seja abençoado. Declaramos vida de Deus sobre você e oramos em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crê e recebe, fala comigo aí, amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, estamos finalizando aqui. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus. Tchau, tchau.